Fala, turma! Seja muito bem-vindo ao nosso fechamento semanal, aonde que nós vamos pegar ponto a ponto, vamos entender toda a movimentação da semana, o que aconteceu dia por dia, para a gente começar a entender um pouco mais sobre essas correlações entre macroeconomia e mercado financeiro, entender o impacto de cada indicador econômico dentro do gráfico e a sua movimentação, por que o mercado subiu, por que o mercado desceu, o que aconteceu com o índice que estava positivo e virou para o negativo, o que aconteceu com os juros, por que os juros importam, não importam. Então, toda semana nós vamos ter aqui no canal um vídeo bastante interessante para você entender toda essa movimentação da semana que culmina com a volatilidade dos mercados. Então, seja muito bem-vindo ao seu fechamento semanal. E olha só, antes da gente dar prosseguimento a todo o conteúdo aqui, eu já quero que você faça o seguinte: eu sei que você ainda não é inscrito no canal. Então, a primeira coisa que você vai fazer é para um pouquinho aí, seja inscrito agora no canal, já se inscreve aqui no canal e olha, toda semana temos aulas exclusivas aqui dentro. Então, faz o seguinte, também já ativa a notificação, mesmo que você não assista na hora, você já salva aí na sua playlist para você assistir depois. Então, seja inscrito, ativa as notificações, já compartilha esse fechamento semanal aí com o seu amigo trader, porque aqui é um fechamento feito de trader para trader, aonde é que eu vou levar todo o conhecimento nosso que nós temos de macro, de gráfico e juntar isso tudo para que tudo fique mais claro. Por conta disso, você já deixa aqui o seu like aqui, tá, nesse vídeo, que é muito importante para você continuar contribuindo para crescer o nosso projeto da Pro1Traders, tá bom? Então, vamos lá direto ao ponto para a gente entender toda a movimentação dessa semana, do dia 25 ao dia 29, uma semana bastante agitada, uma semana que é fim de mês, né? Reta final, tivemos vários dados importantes, desde fala do Jerome Powell, tá? Tivemos dados de inflação, PCI e tudo mais. Então, acompanha aqui comigo na tela, tá? A movimentação da semana. Quais que foram os principais drives que movimentaram essa semana? Eu já quero que você tome nota aí, porque muitas vezes você vai escutar por aí, notícia não impacta o preço, o preço desconta tudo. Porém, existem alguns detalhes dentro da macroeconomia que vão impactar diretamente aí o gráfico. Então, é muito importante que vocês comecem a entender esse processo. Então, nesse primeiro fechamento semanal, eu vou bem devagar com vocês, vou falando bem didaticamente para que você comece a assimilar todo esse movimento que traz, né, de fora para dentro, que impactam diretamente o preço, né, do ativo, tanto do índice quanto do dólar, tá bom? Então é muito importante a gente começar a entender esses ciclos de negócio, entender um pouquinho mais de inflação, entender um pouquinho mais sobre os juros, tá bom? E novamente, ó, se você quer algum conteúdo aqui dentro do canal, para aí agora, coloca aqui nos comentários embaixo, que é bem importante, porque aí sim eu vou saber qual que é a sua dificuldade e vou poder criar conteúdos exclusivos para vocês. Tá bom? Então, o que eu trouxe aqui? O que rolou nessa semana? O que eu trouxe aqui de principais drivers, né? Os principais direcionamentos que fez com que o preço oscilasse tanto essa semana, tá? Essa semana tivemos uma expectativa muito grande dentro do quê? Do PIB, tá? A leitura do PIB do terceiro trimestre lá nos Estados Unidos. Havia uma expectativa muito grande para isso, alinhado com os dados de PCI, tá? Que é um dado muito importante, que é um balizador lá para tomada de decisão lá do Banco Central americano, o Fed. Isso mesmo, os Jerome Powell, eles ficam muito de olho quando sai esse dado, PCI. E você vai ver que essa semana foi tomada por juros, né? Juros globais foi que chamaram bastante atenção, na realidade que vem chamando bastante atenção, e quando a gente for ver ali dia por dia,
vocês vão ver que eu vou falar muito sobre os juros globais e os juros daqui do Brasil, tá bom? Tivemos também uma fala de Jerome Powell, né, que ele falou, apesar que os mercados já estavam ali finalizando, foi por volta das 17 horas, a gente não teve tanta volatilidade no mercado naquele momento, mas é sempre importante quando esse cara fala, porque teoricamente ele manda no dólar, né, na economia americana, é ele que sobe e desce os juros junto com o seu colegiado. Tivemos também o CPI, os dados de inflação da Alemanha e da zona do euro. Tivemos a ata do Copom, que não trouxe nenhuma novidade, né? Aqui no nosso mercado interno, todos os investidores aguardam um posicionamento caso ocorra uma aceleração do corte da nossa taxa de juros. Seria muito importante para uma retomada, para uma esticada dentro do mercado. A gente vai ver daqui a pouco que o nosso mercadinho está dentro de um range, né? 115, 125 pontos, trabalhando, não sabe se vai e não sabe se fica. Além de todo o externo, nós temos também esses juros nosso que precisaria acelerar um pouco, porém o nosso Banco Central, nosso Roberto Campos Neto, que é o Jerome Powell aqui do Brasil, ele simplesmente ainda não sinalizou uma aceleração. E havia uma expectativa minoritária, né, cerca ali de 9% das casas ali acreditariam que viria alguma coisa diferente nessa ata. Porém, não veio nenhuma novidade, não trazendo nada de novo, sempre mais do mesmo, em relação à fala de semana passada, que foi onde houve a decisão da taxa de juros. Temos também essa semana aqui, era uma expectativa do IPCA 15. Ele não é aquele dado de inflação macro que a gente gosta de ver, né? Que a gente gosta de analisar como é que está o núcleo, serviço, combustível, olhar ele detalhadamente, porém, ele é muito importante, ele é a mesma métrica utilizada, porém, a partir do dia 16. Então, muito importante também, foi uma expectativa, tá? Em relação a esse dado, então não teve tanto movimento positivo para ele, a gente achávamos que poderiam vir melhor, não veio, você já vai ver quando a gente vê lá no dia que ele saiu, que o gráfico respondeu negativamente, tá? Tivemos também um encontro aí, o primeiro encontro entre o Lula e o Roberto Campos Neto, né? Tivemos o Haddad também comparecendo, foi bem interessante, porque saíram do encontro ali amigável, né? Foi um encontro mais tranquilo, mais de parceria, mais um tom mais amigável de conversa, sem aquela euforia que a gente teve há tempos atrás, né? Onde um atacava o outro e o outro trabalhando na defensiva, respondendo cordialmente e tecnicamente, porque ainda estava segurando juros, né? Então, foi algo bem interessante. Tivemos também, para contribuir com essa volatilidade dos mercados essa semana, China, novamente, a nossa locomotiva do mundo, simplesmente lá empacando tudo. E a gente sabe que se uma locomotiva para, os vagões ali também param, e aí acabou trazendo volatilidade tanto para o minério de ferro, tanto para o petróleo. Apesar que o petróleo eu não coloquei nessa lista aqui, mas o petróleo também trouxe uma certa volatilidade, né? Tanto que teve, se eu não me estiver enganado, não falha a memória, na terça ou na quarta-feira, o mercado fechou acima de 3% o petróleo, tá bom? Mas a China lá, além dessa volatilidade toda, tivemos o que mais impacta a China ali, a gente vai ver logo mais, que é a crise imobiliária. Essa crise imobiliária vem trazendo um cenário completamente negativo lá, e os investidores não enxergam que isso vai melhorar. O Banco Popular Chinês, por outro lado, tende a trazer, né, um cenário mais otimista, tentando trazer sempre estímulos para a economia por lá. Porém, ainda é um cenário lá incerto, e isso aí também chacoalhou o mercado, principalmente no início da semana, tá bem? Tivemos também um grande problema, né, lá nos Estados Unidos, que volta à tona o financiamento das suas dívidas, né, com os próprios empregados do governo, né? Então, houve uma preocupação muito grande lá de novamente de ter um shutdown lá nos Estados Unidos. Tivemos alguns atritos
uma hora vai, uma hora não vem, então acabou também trazendo uma certa volatilidade aí e por algumas vezes trazendo um viés negativo para que os investidores se acomodem, tá bom? Então, vamos fazer sempre essa dinâmica no nosso fechamento, seguir a mesma dinâmica do fechamento diário, onde é que a gente fala um pouco do macro, tá? Fala um pouco do entendimento como que fechou os mercados, como fechou o macro, o que que o macro trouxe, e aí a gente vai depois para as ações, entender o comportamento dos setores que impactaram e assim a gente vai para os futuros, tá bom? E agora vamos entender como é que fechou o nosso Ibov. Comentei agora há pouco que o nosso Ibov ele estava trabalhando num range que você pode observar aqui, que a gente teve como teto máximo do Ibov, tá? 123 mil pontos. Olha só, se você é novo aqui no canal ou é novo nesse entendimento, né, de trazer essa correlação macro para o day trade, para os futuros, tá? Deixa aqui nos comentários aqui as suas dúvidas que eu vou responder todas elas. Ou se você está dentro do nosso grupo oficial, se você não está aqui na descrição também do vídeo, vai ter o nosso canal oficial, entra lá. Semana que vem eu vou deixar a sala operacional toda aberta justamente para a gente discutir isso aqui, tá bom? Porque é muito importante você ter o entendimento do Ibov. Porque para você operar o futuro, o mini índice, né? O mini índice ele é um derivativo, tá? Ele é um derivativo que vem dessa cesta de ações que é o nosso Ibovespa, que é o nosso benchmark principal da renda variável. Aqui dentro, se não estiver enganado, 92, 94 ações que compõem aqui, e essas ações elas têm um peso, e aí, teoricamente, vai precificar o mercado futuro, tá bom? Por isso que é muito importante a gente entender a volatilidade desse ativo, que aí você tem uma propriedade melhor, você tem um conhecimento melhor para estar operando ali os futuros, tá bom? Olha que interessante isso aqui, ó. Acompanha comigo. O mercado chegou a tradear abaixo ali dos 114 mil pontos, só que, porém, o mercado está precificando uma região que é uma região bem psicológica, tá? De 115 mil pontos ali, tá? Então o mercado conseguiu se manter essa semana, tá? Acima dos 115 mil pontos, tá? Subindo aí 0,48, tá? Então, ó, o que eu falei para vocês, o mercado brasileiro, teoricamente, está muito barato em relação a vários outros pares. Está muito barato em relação ao México, tá? Que são países emergentes. Porém, nós temos um problema, que já já eu vou explicar para vocês quando a gente for falar dos juros americanos, que eu vou chamar aqui de juros globais, tá? Os treasuries de 10 anos que bateram na sua máxima. Isso para países emergentes é muito ruim, tá bom? Então, esse é o range que a gente está trabalhando. Por isso que o mercado está muito volátil, não sabe se vai, não sabe se fica. E aqui dentro também do Brasil temos algum problema em relação ao fiscal, né? Nossa política monetária, nossa política fiscal. Se você não sabe, eu vou deixar nos cards aqui em cima, tá? Uma aula falando sobre política fiscal e política monetária, tá? Lá dentro, essa aula é bem bacana. Clica nos cards aqui em cima aqui, tá? Que você vai entender mais porque a política fiscal e política monetária pesa também sobre o mercado financeiro, pesa sobre as ações. Então, o nosso Ibov aí fechou 0,45, cotado a 116.565. E aqui, aquele quadradinho mágico, né, que a gente usa para operar tanto o índice quanto o dólar, porém, vamos entender aqui quem que ajudou a manter essas ações aí, a manter o Ibovespa no campo positivo, mesmo que seja ali bem pouco. Olha só, temos como destaque principal das maiores altas aqui a CVC, tá? Subindo 13,75, muito bom aí para a empresa. A gente tem Hapvida a 4,70 subindo 9,81, IRB, hein? Quem apostou aí com o velhinho, o velho Bassi, né? Tá surfando muito bom. A gente chegou a tradear muito o IRB, né? Compramos IRB lá embaixo, surfamos bem ela, mas hoje nós não temos mais posições em IRB. IRB subindo aí 8,67. Ciel, quem é que lembra, hein? Ciel a R$25, Ciel hoje a 3,51, também configurando ainda das maiores altas, 6,36. E
por último, a nossa quinta alta aí que ajudou a trazer o Ibovespa para o positivo, Açaí subindo 6,11. É uma empresa também que eu gosto muito, é uma empresa que, ao meu ver, tem um potencial para chegar aí a 17, 18 reais, tá bom? E aqui embaixo, as maiores baixas, né? Natura, tá caindo aí 7,38 na semana. Casas Bahia, que desde o seu follow-on só tem notícia ruim. Tivemos notícia do desligamento de mais um executivo importante da companhia depois do follow-on, né? Então, cotado aí a 63 centavos, tá? É uma empresa que tem uma sobrevida aí nos próximos 2 anos, tem muito a organizar, porém tem muitos ativos bons, tá? Uma companhia que está num preço de opção, então, quem sabe pode ser uma oportunidade aí. 7,35, tá? De queda. A Exetec aí também caindo 6,51, tá? CPFE 3 caindo 5,83 e Pets, né? Que é uma das empresas que eu também gosto de acompanhar, caindo 5,41. Não são todas as empresas, turminha, que eu acompanho, tá? Eu acompanho alguns setores. A Pets, ela teve rumores ali que ele ia se fundir com a Cobasi, né? Pô, e aí eles iam ganhar uma grande fatia do mercado. Então, ela nos últimos dias aí, ela acabou dando uma esticada, depois recuou, tá? Então, pode ter sido essa maior queda por conta desses rumores aí que não se concretizaram, tá bom? Então, bem importante. Aqui do lado, tá? Os índices setoriais é outra coisa para você que está começando agora entender um pouco mais essas correlações, porque isso aqui tudo vai impactar lá no índice, para você que é operador de índice, tá bom? E a gente gosta, lá dentro da sala, de correlacionar esses índices aqui, aonde que os principais índices mais importantes que a gente traz para dentro da nossa correlação de análise, que tem um beta, né, mais forte com o Ibov, que é o índice financeiro, o índice de consumo e o índice de materiais básicos, aonde é que se encontram as blue chips, né, as ações de maior peso na composição do Ibov, tá? E como eu venho falando para vocês aí nas últimas semanas, para quem está dentro da nossa sala operacional fechada, a gente está comentando bastante lá, tá? Sobre os bancos, né? Os bancos precisam dar uma respirada para ajudar o nosso Ibov querer sair daquele range, né? A gente comentou algumas vezes sobre isso. E quem ajudou, né? O setor que mais contribuiu para a alta do índice, você pode ver que 0,59 ficou bem ali palheiro, o índice de consumo fechando 0,53 e o índice de materiais básicos caindo aí 0,66, justamente por conta das tensões, né, que vão tendo lá na China e, teoricamente, o maior consumidor de minério do planeta continua sendo a China, tá consumindo aí cerca de quase 40% do minério global, tá bom? E aqui as nossas principais blue chips, tá? As empresas, na realidade, que eu gosto de acompanhar para ter uma relação entre peso. Pode colocar outras aqui? Pode, não tem problema. Porém, essas são as empresas que eu já acompanho e monitoro todos os dias para me fazer um comparativo em relação aos setores, o que pode mudar e o que na hora de bate-pronto que uma dessas ações aqui virarem, trazer um peso maior, pode fazer com que o mercado vá para um lado ou vá para o outro, tá bom? Então, como nossa principal referência aqui das blue chips que eu sigo, tá? Nós temos VEG subindo aí 5,11, a Elet também tendo um destaque de 4,62, Petrobras e Pet3 aí subindo 2%, muito provavelmente por conta da oscilação que nós tivemos do petróleo, tá? Petrobras, Pet4 subindo 1,79 e Tube, que são do setor bancário, do IFNC, subindo 1%, Bradesco 1,06%, Bebezão subindo 1,5%, Itaúsa 0,44%, Vale do Rio Doce caiu na semana 0,52% e o varejo sofrendo muito, né? Uma vai puxando a outra, né? Desde as americanas, o varejo se estremeceu e aí a Casa Bahia voltou de novo para poder dar essa chacoalhada, trazendo o varejo para baixo, tá? As varejistas aí puxando 5,36 Magazine Luiza e Casa Bahia também caindo 7,37. E daqui a gente já pula para onde você gosta, que eu sei, né? Para onde é que você gosta
índice dólar, né? Índice dólar, você está aqui para ouvir isso que eu sei. Então, olha só, que são os futuros, tá? O índice dólar, o índice futuro subindo 0,10, tá? E o dólar futuro subindo aí 1,88, chegou a tradar muito mais forte. O que a gente pode observar dentro do gráfico aqui é realmente uma baita de uma volatilidade, né? Alta. Porém, nós temos um dólar mais valorizado, né? O dólar essa semana chegou a tradar a 5,10, tá bom? Então, a gente, com aquelas nossas marcações que nós realizamos, inclusive, já quero te convidar para domingo, às 20 horas, essa é ao vivo, nossa live às 20 horas, tá bom? A gente vai fazer no YouTube aqui, tá? Para que você tenha uma abertura bem tranquila, acompanhando esse início de mês que é muito importante, tá bom? Tá? Então, vamos acompanhar agora o que aconteceu nessa semana que fez com que os ativos chegassem a 0,10 e o dólar subindo aí 1,88 nessa semana, tá bom? Olha só, então chegamos aqui agora nas partes mais importantes. Dia 25, tá? Dia 25, segunda-feira, o mercadinho já começou completamente estressado. Nós não tínhamos muitos indicadores econômicos para segunda-feira, porém, a aversão ao risco predominou nos mercados gerais, tá? Todos os mercados ficaram tensos e com o quê? Tá? Com a perspectiva de juros mais altos por mais tempo. Aí, o que acontece com o nosso mercado aqui? Isso que eu quero chamar a atenção para vocês. E olha quem começa a semana puxando o mercado também, tá? Crise imobiliária na China. A gente teve essa semana até a Evergrande, uma das maiores lá da China, suspendendo suas negociações na Bolsa. O que acontece quando a gente tem juros mais altos por mais tempo, principalmente os TEVs, os bonds de 10 anos americanos? A gente tem uma fuga de capital emergente. Porque se eu posso ganhar um dinheiro lá mais tranquilo nos Estados Unidos, né, maior economia global, o título público de lá é o título mais importante, onde é que tem a maior concentração de dinheiro do planeta. Para que eu vou ficar num país emergente que tem uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra? Para que eu vou ficar aqui? Então, olha como o mercado se estremeceu, mercado sem direção. Isso aqui é o quebra-trade. Por isso que é importante duas coisas: você saber localizar e rastrear o preço e saber entender o que está acontecendo na correlação macro. Porque não adianta você só bom de leitura de gráfico. Se você não souber, por que o mercado está dando esse tanto de pavio? Então foi justamente por conta dessa incerteza, os juros cada vez mais altos, tá? Mas acabou que no final do dia, no índice, a gente tivemos algumas boas notícias que acabaram destravando aqui, tá bom? O dólar não deixou de ser diferente, né? O dólar já inicia a semana, tá? Fechando o seu gapzinho ali, abre com um leve gap de alta, tá? E inicia a sua semana já com bastante força, tá? A gente viu que os emergentes, as moedas emergentes esse mês, essa semana, trabalharam muito ruim, tá? Foram moedas que não conseguiram se sobressair muito bem. Não foi apenas o Brasil. Os juros globais apertaram todo mundo essa semana, tá bom? E logo no dia 26, na terça-feira, né, nós tivemos aqui, ó, o dado, que era o IPCA 15 que eu comentei com vocês, que vieram abaixo da previsão do mercado, tá? Mas não veio tão suficiente assim para trazer alegria aos mercados, porque juros futuros lá fora dispararam, tá? E aqui no Brasil, mais uma vez, o risco fiscal, a política fiscal, exatamente a que controla os gastos do governo, a política para saber quanto não vai gastar, veio à tona aí com dois detalhes muito importantes que chacoalharam. Primeiro, a relação dos precatórios, né? Nós tivemos aí querendo burlar a lei dos precatórios, pagar precatórios demais, e isso implica em mais gastos para o governo,
né? Então a gente já não está tão bem das pernas, você ainda querer gastar mais, aí não dá, né, meu amigo? E também, outro detalhe aqui, que foi mais uma vez o adiamento da entrega do relatório da reforma tributária, tá bom? Isso aí não veio tão interessante, contribuindo com a ata do Copom, que não trouxe nada, não veio uma aceleração maior do que tinha, o mercadinho correspondeu aí de forma negativa. Nosso índice futuro veio em linha reta, tentou se segurar ali um pouquinho, mas não conseguiu, né? O mercado realmente destrambelhou e caindo aí abaixo aí dos seus 115 mil pontos, tentando fechar ali, tentando segurar 115 mil pontos, mas não conseguiu. E aí tem um detalhe muito importante que eu quero chamar a atenção para vocês. Essa região dos 115 mil pontos, lembra lá no início que eu falei que era uma zona ali de equilíbrio, um ponto de inflexão? O mercado começa a ficar interessante para os compradores, tá? Porque às vezes tem muito player posicionado naquela região. E o que, que o mercado faz? O mercado vai caindo, ó, mas olha só a movimentação, como os candles são menores, porque acaba sendo uma região de interesse de compra. Né? Por mais que a gente está vendo que o cenário não está tão interessante, não está bom, as pessoas vão trocando lote. O mercado vai tentando, porque o Brasil ainda está numa condição interessante, tá bom? E aí, o dólar de início, ele cai, que foi um movimento super interessante. A gente até comentou que tinha player posicionado no 5,7 nesse dia, tá? O mercado conseguiu se equilibrar ali no 5,7. Nessa hora que nós tínhamos os DI, né, puxando bem forte, a gente até tentou fazer uma correlação, não entendeu, não vendemos aqui porque o DI estava puxando muito forte e preferimos comprar essa posição aqui, estava muito mais interessante, tá? Novamente aí, dólar para cima e bolsa para baixo nesse dia aqui, tá bom? E no dia 27, quarta-feira, parecia que seria um dia de retomada, seria um dia alegre, seria um dia onde é que a gente ia praticamente sextar, né? Vamos chegar. Foi bastante interessante, porque a abertura do índice já nos proporcionava isso, né? A gente falou, pô, o índice não está caindo. E a gente faz aquela jogada de diminuir o time frame, né? Olhar um minuto, olhar a relação do volume no minuto ali, para ver se a gente está tendo entrada, e a gente verificou que esse fundinho estava sendo muito bem defendido e muito bem precificado. Todos os candles estavam fechando na mesma região. E aqui era uma região forte para a gente comprar. Tanto que o mercado ali, a gente conseguiu realizar uma boa operação e o mercado simplesmente chegou a tocar no 1%. O mercado tinha acordado bem, os juros mais para baixo, os mercados futuros mais animados, né? Só que o que aconteceu por volta das 11 horas? Tá? O dólar, a mesma coisa, o dólar subiu fazendo um movimento oposto do dia anterior, né? E aí ele chegou numa região que a gente tinha precificado de sobrecompra, né? Aquela região do dólar, tanto que a gente conseguiu fazer essa venda do dólar aqui, pegando cerca ali de 20 pontos, foram duas operações ali de 10 pontos, se eu não estiver enganado, tá bom? Mas olha só o que aconteceu por volta das 11 horas. Esse cara aqui, ó, presidente do Fed de Minneapolis, né? Esse nome mais esquisito aqui, ó, Neil Karkari, ele voltou a defender juros mais altos. O que esse cidadão aqui falou? Esse cidadão aqui falou o seguinte: olha, eu acho que a nossa política restritiva, que aí a gente não fala mais de fiscal, tá? Lembra que fiscal é governo, monetária é Banco Central, é juros, é controle da moeda. Ele pegou e falou o seguinte: olha, eu acho que na minha opinião, nossa política restritiva ela não está sendo suficiente. E aí ele falando isso aí, olha o movimento que aconteceu nos mercados. O índice futuro desabou, trazendo, né, o Ibov desabou, Nasdaq desabou, todo mundo desabou, e o dólar simplesmente também subiu com bastante força. Os juros empurraram de novo, só pela uma fala de um dirigente, tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente acompanhar o cenário
e alinhar as expectativas que a gente faz o rastreio dentro do preço. E esse rastreio dentro do preço é muito importante, que eu vou te fazer um convite agora. Para aí, só um pouquinho. Convite para você participar da nossa imersão. Nossa imersão, tá? Day Trade Pro. Eu vou pegar todo esse movimento que eu estou falando para vocês, compactar num único final de semana, de 9 às 18 horas. Vou mostrar para você como você vai largar essas figuras gráficas, padrões gráficos e operar como um profissional, entendendo correlacionar o mercado macro com as estruturas dentro do gráfico. Tá? Vamos te colocar em outro patamar. E você sabe o que é o melhor? 100% gratuito, tá bom? É de graça. Anota aí, 7 e 8 de outubro, tá? Você vai ter uma imersão, é um final de semana completo, ao vivo e online, tá bom? Então já deixa anotado aí, já ativa a notificação aqui para você receber e não ficar de fora, tá bom? Voltando, é importantíssimo saber correlacionar e entender isso aqui, tá bom? E aí, voltamos aí para quinta-feira, né? Quinta-feira, um mercado que foi bem mascado no início da manhã, bem mascado. Foi mascado porque tivemos nesse dia um movimento muito importante. Na quinta-feira foi a leitura do PIB do terceiro trimestre aqui, tá? Dos Estados Unidos, tá? Veio o quê? Veio abaixo do esperado, tá? Porém, lembra da curva de Phillips? Lembra da curva de Phillips que eu sempre comento na sala? Quando eu tenho inflação mais alta, eu preciso de mais desemprego, eu preciso que a população fique mais desempregada. Pô, Joe, como assim? É exatamente. Isso eu vou te mostrar lá na nossa imersão, tá? Do dia 7 e 8, tá legal? Então, já deixa anotado aí. Veio equilibrado, vamos dizer assim, que os dois principais indicadores econômicos que a gente esperava para aquele movimento, para quinta-feira, veio equilibrado. Um veio interessante para o mercado, outro não, nem tanto. Porém, o que eles estão fazendo? O que normalmente os investidores estão fazendo pelo nível de preço atual, né? Estão olhando, opa, vamos jogar essa notícia ruim para o lado, vamos focar na boa. Fez com que o mercado se animasse, fez com que o mercado se animasse. E quem ajudou nessa virada aqui? Inclusive aqui eu tomei um stop. E quem ajudou nessa virada aqui? Quem ajudou nessa virada aqui? Quem ajudou nessa virada aqui foi os bancos. Os bancos animaram, o mercadinho subiu e foi-se embora, né? É, gente, stop também acontece. Stop é normal, tá bom? A gente ia fazer um scalper numa posição aqui para ver se pega de liquidez, só que lembra lá daquele quadradinho mágico que a gente falou? Eu vi todos os bancos saindo de negativo para positivo, eu já tinha até cantado, galera, pode fechar a posição que vai ser estopado. E não deu outro, tomamos um stop justamente nessa subida. Mas em contrapartida, pegamos toda a queda do dólar, tá? Pegamos toda essa queda do dólar aí e conseguimos sair esse dia também positivo. Esse dia aqui o dólar caminhou extremamente lateral, tá? Foi um mercado extremamente lateral. Nessas posições aqui que vocês estão vendo a setinha, foi onde é que tinham posições para compra do dólar, onde é que a gente faz o rastreio do preço, tá bom? Mas o que trouxe maior oscilação para o dia foi tanto o PIB, os pedidos iniciais de desemprego, tá bom? E no final do dia, tá? As taxas de juros começaram a recuar, começaram a diminuir o prêmio de risco de você estar tomado, o mercado acabou dando uma acelerada na quinta-feira. E na nossa sexta-feira, tá muito tranquilo. Nossa sexta-feira, a gente teve uma super aula nessa sexta-feira. Então, o que deu interessante para os nossos mercados é que as ações mais ligadas à economia brasileira, né, fortaleceu o dia, tá, e trouxe aí uma recuperação, tá, tanto para o índice, tá, que estava um pouco mais carregado, um pouco mais pesado, tá, conseguiu aí fechar levemente aí no positivo, tá? Então, bem interessante esse movimento. A gente teve já um mercado indo, tá, com gap de alta, novamente segurando no seu 1%, depois o mercado chegou a entregar
tudo pela oscilação e volatilidade dos juros, mas no final aí conseguimos segurar justamente por conta das ações mais voltadas à economia brasileira, dando uma fortalecida pelo encurtamento ali da curva de juros, fortalecendo a gente. Mas o dólar também deu uma boa recuperada, porém fechando aí num patamar negativo, tá bom? Então, turma, esse foi o nosso fechamento semanal, tá bom? Então, se você não entendeu algum desses pontos que eu falei aqui, se você não entendeu algo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não deixe de deixar o seu like nesse vídeo para ajudar o canal também a crescer e todo o nosso projeto da ProOne cada vez ficar mais. Lembrando que todos os nossos cursos de treinamento são 100% gratuitos aqui dentro do canal. A sala operacional, na próxima semana, ela vai ser aberta para a gente poder aquecer para a nossa imersão do final de semana, que vai ser muito bacana. Eu espero contar com vocês aqui. Então, eu fico por aqui. Espero vocês aí amanhã, no domingo, tá? Às 20 horas, para nossa live de abertura, onde eu vou trazer todo o panorama de abertura semanal, tá bom? E aí, para você que é da comunidade fechada, já na segunda-feira, tamo junto.